Amados, vamos retomando aí Romanos, capítulo de número 11, vamos terminar esse capítulo agora. E nós estamos falando sobre a questão da rejeição de Israel por parte de Deus, e Paulo está dizendo o seguinte: não, isso não é definitivo. Claro que os judeus, né, por causa do seu orgulho, por causa do seu preconceito, por causa da sua soberba, eles achavam que já estavam salvos, estavam garantidos na eternidade com Deus. Mas na verdade eles foram rejeitados. E Paulo usa a figura da oliveira e diz assim que a oliveira brava empresta os ramos e são enxertados nessa oliveira boa. A oliveira brava se refere aos gentios, nós fomos enxertados na oliveira boa. E Paulo está dizendo o seguinte: mas isso não é definitivo, e não, vai chegar um tempo em que de novo os ramos naturais, ou seja, os judeus, eles serão de novo enxertados na oliveira boa. E Paulo usa duas passagens, né, de Jeremias 31, versos 32 a 34, e também Isaías 59, versos 20 e 21. Mas já vamos continuar a falar sobre isso. Antes vamos falar com o nosso Deus, porque eu sempre gosto de começar orando e falando com Ele, porque Ele é que nos ajuda a interpretar, né? Pai querido, obrigado. Obrigado por esse momento, obrigado pela tua presença, teu cuidado, teu carinho e a alegria que nós podemos ter por andarmos junto contigo. Abençoa a vida de cada um que está junto comigo, Senhor, buscando a tua face, buscando a tua presença, e permite que o nome de Jesus seja exaltado, glorificado, honrado com o que nós viemos a fazer aqui. Ajuda-nos a entender a tua palavra. Envia o teu Santo Espírito para que ele nos ajude, Senhor, e seja esse intérprete da lei para conosco. Abençoa-nos, guarda-nos, em nome de Jesus, amém e amém. Então, Paulo está dizendo assim, que ele recebeu uma revelação de um mistério de Deus, de que nos tempos finais, os judeus, eles de novo se voltariam para o Senhor, né? E isso está escrito aqui nos versos de número 26 e 27, onde ele diz assim: e assim todo o Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. E ainda no versículo 27, esta é a aliança que farei com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então essas passagens aqui têm uma referência, né, a esses capítulos que nós falamos de Jeremias e de Isaías, e Paulo então ele coloca que esse é o significado delas. No final, Deus vai de novo restaurar, tá certo, o seu povo. E aí no versículo 28 em diante, ele coloca razões pelas quais Deus ele vai salvar os judeus vivos naquela ocasião. E isso, obviamente, mediante a fé em Cristo Jesus, porque a salvação ela é única e exclusivamente mediante a fé em Jesus Cristo. Ou melhor, a própria justiça de Cristo em nós. Não é nem a nossa fé que nos salva, mas a justiça de Cristo em nós. A fé é o instrumento pelo qual, né, a justiça de Cristo passa a fazer parte da nossa vida. Então, lá no versículo 28, Paulo coloca algumas razões pelas quais isso vai acontecer. Versículo 28 diz assim: quanto ao Evangelho, eles são inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas. Então, quanto ao Evangelho, eles são inimigos por vossa causa. O amor de Deus aqui pelos patriarcas continua, não parou, não cessou, não. No momento, a grande maioria dos judeus, eles eram inimigos do Evangelho, tá certo? E claro, isso de uma certa maneira aconteceu para que também os gentios pudessem ser salvos. Mas no final, Deus de novo iria mostrar o seu amor para com seus filhos, os filhos, vamos assim dizer, originais, os judeus, né? E aí no versículo 29, ele diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, Deus ele mantém a sua palavra. Deus ele não muda, ele não é um sujeito que uma hora fala uma coisa e depois fala outra. Dons aqui significa dádivas, bênçãos, não espirituais, nesse sentido aqui. E essas bênçãos que foram mencionadas no capítulo 9, versos 4 e 5, tá? Só para a gente dar uma olhadinha, olha só o que está escrito aqui nos versículos 4 e 5. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas.
Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Repara quanta bênção o povo de Israel tinha recebido, né? Quantas bênçãos esse povo tinha recebido. E parece que tudo isso não foi suficiente, né? Mas no final vai ser suficiente. E no versículo 29 fala de vocação, ou seja, isso se refere a uma chamada, se refere ao propósito que Ele, o Senhor, Ele nos dá. E a eleição, fala também são irrevogáveis, né? A eleição e a predestinação de muitos judeus para a salvação não tinha como contestar isso. Deus vai cumprir o seu querer, inclusive na vida dos seus filhos, na época predeterminada por Ele. E aí nos versículos 30 e 31, Deus ele mostra como Ele é misericordioso também para com os judeus. Olha lá o que está escrito: porque assim como vós também outrora fosseis desobedientes a Deus, mas agora alcançastes a misericórdia, à vista da desobediência deles. Paulo aqui está falando para os gentios. Olha o que ele diz aqui, ó. Assim como vocês foram desobedientes a Deus em outro tempo, né? Mas agora vocês alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, ou seja, tipo assim, às custas dessa desobediência dos judeus, né? Versículo 31. Assim também estes, os judeus, agora foram desobedientes para que igualmente eles alcançassem a misericórdia à vista do que vos foi concedida. Ou seja, eles iriam olhar para os gentios e iriam perceber que a vida deles, do jeito como eles estão conduzindo, não estava legal. Tá? Então, isso revela o poder de Deus operando. Assim como os judeus, por causa da desobediência deles, os gentios tiveram o privilégio de chegar a Deus, assim também agora, né, por causa talvez da desobediência dos judeus, por causa da desobediência dos gentios, os judeus mais tarde irão chegar à fé através da justiça de Cristo na vida deles, né? E lá no versículo 32 fala qual que é o alvo final de Deus. Versículo 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ou seja, Deus queria mostrar a sua misericórdia para judeus e gentios e dessa forma receber toda a glória pela eternidade afora. E isso ele fez porque ele colocou todos debaixo da desobediência. E aí ele escolheu alguns para, junto com ele, caminhar. Ele fez isso para mostrar o quê? A misericórdia para todos. Isto é, tanto para gentios como para judeus. E dessa forma, ele é quem recebe a glória. Não é de mais ninguém. E aí no versículo 33, nós temos uma doxologia, né? Onde Paulo entoa hinos de cântico de louvor e de adoração a esse Deus maravilhoso. E nesta doxologia, ela é composta assim de 3 partes. Vamos ver cada uma delas, mas vamos ler o que está escrito aqui. 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Olha que lindo cântico de louvor e adoração ao nosso Deus. Paulo aqui manifesta admiração perante a soberania e a sabedoria de Deus, que ele revelou na sua história da redenção. Versículo 33, né? Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus, né? Quão insondáveis são os juízos de Deus e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Nós temos um Deus que ele está além de toda a imaginação, de toda a compreensão, de toda... E ele faz de maneira como ele quer, como ele aprouver. E aí lá no versículo 34 e 35, Paulo, ele manifesta a supremacia de Deus, reconhece que além dele não tem ninguém que pode com ele. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou seja, quem é que podia ir lá penetrar na mente de Deus e dizer, eu compreendi algo da mente do Senhor? Que dirá tudo, né? Se nem uma mínima parte nós temos condições de compreender dessa soberania, desse poder de Deus, quanto mais
o todo, né? E quem foi o seu conselheiro? Ou seja, Deus precisou ou precisa de alguém para dar conselho para ele? Ou ainda, quem primeiro deu para ele para que pudesse ele ter que restituir para alguém? Não, isso não aconteceu. Ele é soberano, existe desde a eternidade. Ele existia antes de tudo e de todos. Deus, ele é o nosso Senhor, que é soberano, ele não precisa de nada e de ninguém. E no verso, né, de 36, a glória do Senhor, tudo é dele. A glória de Deus, na verdade, é o fim maior de todas as coisas. Aqui cabe lembrar também que eu e você fomos criados para o poder da glória do Senhor. Nós somos criados para a manifestação da glória do Senhor. Então, se eu e você existimos, é para manifestar que Deus existe, e não o contrário. O que nós vemos muitas vezes hoje em dia são criaturas querendo se tornar Deus, ou decidir por Deus o que ele pode e o que não pode, o que ele quer e o que não quer, do que ele é responsável e do que ele não é responsável. Nós não temos esse direito, nós não temos nada sobre isso realmente a conduzir, não. Mas uma das coisas que nós queremos deixar aqui com muita convicção no coração, Deus, ele quer ser o soberano das nossas vidas, ele quer ser dono das nossas vidas. E para que isso aconteça, eu e você precisamos entregar nossa vida para ele. Eu sempre insisto nisso e eu vou continuar insistindo nisso a minha vida inteirinha. Deus, ele tem planos, propósitos, ele quer derramar graça, misericórdia e paz sobre você. Permita isso. Quero fazer uma oração especial por você, se tiver algum problema, alguma situação difícil, pode ser enfermidade, pode ser uma dificuldade no trabalho, em qualquer lugar que seja. Deus, ele tem cura e restauração. Deus tem provisão para você. Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu quero clamar por cada vida que está junto comigo, Senhor, colocando a sua vida, seu coração, sua família, a sua situação difícil, a sua enfermidade, o seu problema, enfim. Pai, olha cada vida, Senhor. Olha cada coração que está buscando a tua face. E estende a tua mão, Pai. Tua mão é mão de cura, mão de restauração, mão de vitória, mão de quebrantamento. A tua mão é que é poderosa. E ela que pode nos suster, nos conduzir, nos abençoar. E eu te peço agora em nome de Jesus também, repreendo todo o mal, repreendo sim toda a enfermidade e toda a angústia e toda a amarração na vida de cada um que está ouvindo junto comigo, está orando junto comigo, a Ti, ó Deus Todo-Poderoso. E assim eu declaro a vitória de Cristo, a cura e a libertação, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Fiquem na poderosa e maravilhosa paz de Jesus. Amém.